Puxe uma cadeira, sirva sua xícara. Está começando o Singularixá. Eu sou Fábio Paiva, sou um homem branco, cis, de 1,72 m de altura, 60 quilos, cabelo liso. Tô sem barba, mas a barba já tem barbas brancas já. Tenho 47 anos, uso óculos, tô vestindo uma camiseta branca. E hoje nós teremos uma conversa sensível e necessária em torno do afeto e do cuidado. Nós falaremos sobre paternidade atípica a partir do documentário Paideia, Desafios, Descobertas e Superação. Para isso, recebemos o diretor Emerson Pequeno. Ele é pai atípico, psicopedagogo de formação, arte educador, produtor cultural e fotógrafo. Recebemos também a Cibele Galinuzzi, mãe atípica, assessora de imprensa do documentário Paideia, jornalista e criadora do projeto Espalhando o Amor Autismo. E recebemos também o Arlindo Manuel da Conceição, pai atípico, psicólogo e pastor. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vocês querem se apresentar para o nosso público? Posso começar? Pode sim. Eu sou o Emerson Pequeno, sou um homem cis negro, cabelos cacheados curto, tenho olhos puxados, tenho uma barba com alguns pelos brancos. Estou sentado aonde aparece uma camisa bege e por dentro uma camiseta marrom. Sou pai de 2 crianças autistas, o Jordan e o Alec. O Jordan tem 13 anos e o Alec tem 11. E sou casado com a Kilda, muito bem casado, morador de Santo André. Sou o diretor do Paideia e outros projetos também culturais que posso ir falando no decorrer do nosso bate-papo. Vai lá, lindo. Ok, um prazer estar com vocês, Fábio. Ok, meu nome é Arlindo, sou homem, cabelos pretos, agora grisalhos, tenho 1,74 m, peso 83 quilos, né? Sou pardo e sou pai de 3 filhos, né? O Lucas, hoje com 31 anos, a Lorena com 26 e o Leonardo com 16 anos. Lucas e Lorena são típicos, né? E o Leonardo, ele nasceu então teve anóxia ao nascer, mas ele desencadeou o autismo. Entre vários fatores, né? Desde uma gravidez de risco a outros fatores também ambientais e genéticos. E sou também psicólogo, pesquisador da área de transtornos mentais, com ênfase ao autismo. Hoje faço neuropsicologia, casado com a Sirlene, não é? Nós temos 33 anos de casados e temos esses 3 filhos e estamos envolvidos nessa área do acolhimento também de outros pais e famílias de pessoas atípicas. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Sou a Cibele Galinuzzi, tenho 42 anos, 1,56 m, sou branca. Meus cabelos, né, são ruivos, mas estão presos, uso óculos, estou com uma blusa azul de manga, né, estou sentada e no braço esquerdo tenho uma tatuagem de Nossa Senhora Aparecida e eu tenho um baixinho, que de baixinho já está crescendo, de baixinho sou eu, o Gabriel que está aqui presente, que tem 12 anos, é autista e TDAH, e eu entrei além do mundo da inclusão há 4 anos em um mundo que eu não esperava que eu fosse entrar tão cedo, que é da maternidade atípica solo, que há 4 anos eu fiquei viúva. Então, é isso. Muito obrigado, gente. A gente que agradece. Bom, começar por essa sacada do título, né, que nos remete à palavra paideia, né, que paidos no grego é criança, paideia significa criação, educação, né, e os gregos influenciaram muito até a nossa modernidade com essa ideia de um desenvolvimento integralista, assim, né, do indivíduo, né, que não pensava apenas em formar intelectuais ou baseado no conhecimento, mas
também num desenvolvimento emocional, né, numa integração social, né, eles tinham disciplinas como música, filosofia, ginástica, né, então essa coisa de equilíbrio entre o corpo e a mente, enfim, todo esse conceito, né, que vem, sei lá, Platão nos seus escritos já colaborava com a ideia da importância do conhecimento e da ética para esse conceito de paideia, mas aí Aristóteles amplia, traz essa ideia da virtude, né? Enfim, a gente tem toda essa complexidade, né? E aí vem o Paideia fazer esse trocadilho, essa brincadeira, Exato, né? E exato. que denota justamente essa responsabilidade paterna, né? Mostrando, olha, isso não é uma opção, como o Emerson costuma dizer, né? A responsabilidade paterna não é uma opção, é uma obrigação, né? Ainda mais quando se trata de filhos com TEA, né? Transtorno do espectro autista, né? Então, e você também, Emerson, sempre fala assim, o que te levou a fazer o filme, porque você recebeu esse diagnóstico do filho e você não passou pelo luto, você já quis, vamos enfrentar, vou pesquisar na internet, e aí você viu que tinha muita coisa negativa, informação negativa, e ao mesmo tempo tinha romantização também. Eu falei, eu quero trazer uma coisa positiva e fez o filme. Então fala pra nós como é que foi conceber esse projeto. Pois é. Esse projeto foi um apoio financiado, né, pela Lei Paulo Gustavo. Foi aprovado em 2024 e executado em 2025 e exibido em 2025 também. Quando eu trouxe o Paideia e escrevi o projeto, eu não queria que o Paideia fosse um título aleatório, sabe? Então, eu fui fazer uma pesquisa de fato e aí me deparei com o conceito do Paideia, que é muito... Eu fiquei apaixonado, né, por esse conceito. Falei, tá aí, tem tudo a ver, né? A responsabilidade do pai na educação dessa criança, no convívio com essa criança. Então, esse projeto foi a partir dessa provocação de não ter materiais trazendo esse lugar positivo da paternidade, né? E isso é muito complexo, porque quando eu recebendo um diagnóstico novo, não sei de nada, vou pesquisar, vou ler e só vejo informações trazendo um lugar da normalização do abandono, isso me preocupa demais, porque eu entro num lugar que, opa, se é normal abandonar, se eu vejo tantas mães solo, guerreira, que lidam sozinhas, então, no primeiro momento que eu tiver com a minha esposa de conflito, eu vou abandonar também, né? Eu não estou falando que esse é a única justificativa, mas acaba influenciando, né? Porque a questão dessa normalização está errada. Então, isso me provocou demais. Então, como eu sou formado em cinema, produção audiovisual, escrevi esse projeto, desenvolvi o roteiro e convidei a Cibele, que está aqui, agradeço demais, em uma equipe de pessoas que realmente estivesse ligado com essa questão da pessoa com deficiência, e foi aonde para conseguir realizar, não seria possível sem a colaboração dos movimentos sociais de Santo André, que foi o CAPDEF, Ter Acolher, Ter Ativismo, Mãe de Autistas e Educação Inclusiva. Eu tenho um bom relacionamento com as lideranças desses movimentos, e aí a premissa era, além de levar a temática para o Conselho da Pessoa com Deficiência, para ajudar nessa divulgação, ter a indicação de famílias vindo desses movimentos, pois eu, particularmente, teria muita dificuldade para escolher quem vai falar, quem. Então, e quando eu trago os movimentos sociais para essa participação, eu acredito que torna mais legítimo o processo e mais participativo também. Sim, sim. No próprio documentário, a Sirlene, esposa do Arlindo, fala desse caminho para chegar no CAPDEF, né? Que antes não existia nada, vocês faziam parte do grupo Anjos do Autismo, depois é que a partir dele surgiu o CAP, depois o CAPDEF. Quer contar um pouquinho, Arlindo, pra gente? Sim, interessante isso aí. Porque é como o Hermes falou, essa questão toda de um momento em que você busca essa interação com outros pais, né? E aí começamos a ver outros pais e mães que sendo suporte a outros. Eu falei, poxa, eu preciso desse suporte também. Então tivemos a ideia de fazer piqueniques no Parque Central de Santo André, fazíamos outros eventos, né? E vimos pais que precisavam também de um suporte, porque nesse universo
entra um fator do desconhecimento de algumas questões. Há 16 anos atrás, pega 14, vai, que eu tive o laudo do Léo, tivemos o laudo, então assim, nós tínhamos poucas informações, até com profissionais da saúde. E eu estava encerrando a minha segunda graduação, que era psicologia, e falei, poxa, mas o que é isso? Quem sabe sobre o assunto? Quais pais que já vivenciaram isso? Porque eu tenho 2 filhos, mas são típicos. De repente, meu filho não conversa, meu filho não anda. Então, assim, como que é isso, né? E então, eu só tinha psiquiatras falando sobre isso. E qual clínica? Onde eu vou buscar refúgio ou essa ajuda? Então, Anjos do Autismo surgiu nesse movimento e vimos a importância disso prolongar um pouco mais ou aprofundarmos mais no conhecimento e buscamos outros pais e mães, né? Outras famílias que tivessem o entendimento. E aí, então, surgiu o CAPDEF, né? Que esse movimento, então, ele estava já aglomerando pessoas, né, que estavam buscando informações e compartilhando também experiências. Isso foi o máximo para nós de Santo André. Surgiram novos grupos depois, cada um com uma visão, né, uma missão diferenciada, mas esse suporte foi fundamental para nós, né? E hoje ainda atuamos, né, com famílias dando suporte também profissional, buscando o máximo para integrar e para indicar também para o tratamento, né? Então, o Anjos do Autismo, vimos que esses anjos permanecem. Muitas pessoas não têm filhos atípicos, mas são voluntários. E o trabalho do voluntário é fundamental. O acolhimento das famílias, né? E nisso você vai, então, ao poder público, aos demais, buscando ampliar isso e aplicar na cidade. Mas as famílias têm que se reunir, discutir o assunto e estarmos dando apoio uns aos outros, buscando profissionais da área que saibam mais e que possamos compartilhar isso. Então, isso é uma rede, né, que ela tende a crescer cada vez mais. Sibeli, aproveitar essa questão dos movimentos que a gente falou, você que participa de cerca de 80, só do ABC uns 20, né? E que muitos existem para troca de informação e para apoio, mas no geral existe essa luta pela pauta assim de conquistas, né, de políticas públicas, né? Como que a gente tem avançado nesse sentido, assim? Você conseguiria destacar, assim, conquistas e o que falta pra gente conquistar ainda? Que é muita coisa, né? É muita coisa, né? Eu participo, como você falou, né, de bastante grupos. No ABC, né, que é de Santo André a Rio Grande da Serra, temos muitos grupos, né, que vão em busca das políticas públicas. Mas temos grupos também que só ficam nos bastidores, que eles não querem, por N fatores, não ir em busca, né? Só querem mesmo fazer o acolhimento das famílias, né? E os grupos do Brasil. É interessante participar porque você vê que, às vezes, o mesmo problema que, às vezes, o nosso município tem também no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, às vezes tem algo a mais, o que precisa em Santo André ou em São Bernardo do Campo, né? Mas os problemas são praticamente todos, né? Iguais, são iguais. E eu acho que, assim, o que avançamos foi ainda que precisa, mas na informação, né, sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Antigamente não se falava sobre a deficiência, né? E eram poucas pessoas, até porque se tinha assim, a vergonha, né? A mãe que tinha vergonha do filho, a avó que tinha vergonha do neto, ainda temos, mas, né, através dos grupos conseguimos expandir isso, né? E algumas políticas públicas, como através, né, do Marcos Mion, por causa do filho dele, do Romeu, nós tivemos aí praticamente no Brasil inteiro. Ainda não conseguimos chegar a 100%, mas a maioria dos municípios estão implantando o CEPTEA, né? E isso vem ajudando muito as famílias atípicas, né, ter este documento,
né? Mas ainda precisamos lutar muito, muito mesmo. Eu acho também que dentro dessa questão que a Sibeli trouxe, só um complemento, ter mais representatividade, né, nos locais de decisão também é importante. Ter famílias de pessoas com deficiência nos locais de decisão, eu acho que seria um avanço muito bom, seria primordial, e muitos estão nesse caminho, nesse trajeto, e eu acho que os movimentos e essas famílias teriam muitos ganhos se houvesse mais representantes nisso. E não só representantes, né? Mas representados apoiarem esses representantes das famílias, das pessoas com deficiência. Nossa, você falou isso, Emerson, me veio essa coisa de que a gente muitas vezes evolui, né? Porque era pra gente estar lutando pra democratizar a democracia, como você acabou de colocar, e a gente tá tendo que lutar pela democracia formal. Enfim, me vem tanta coisa na cabeça. Aproveitar o gancho, Sibeli, que você falou, dessa questão de famílias que até hoje existe a questão da vergonha, né? Então, assim, no documentário, assim, pra vocês, assim, qual cena ou depoimento, assim, do filme que deu aquele nó mais forte, assim, na garganta, no estômago, né? Vai lá, Sibeli, pode começar. Olha, foi, né, Ó, um spoiler, hein, galera? Vai, spoiler, vai lá. do André, né, que ele está com a esposa falando que ele tem um casal de filhos. E né, eu vou deixar uma parte, porque aí o Emerson conta, mas eu vou contar a parte que me chamou, né, que mexeu bastante, quando ele falou que o filho dele ficou amarrado Me deu nó também. né, na carteira, né? Porque a gente acaba sentindo, será que isso vai acontecer com nossos filhos? Ou será que aconteceu e nós não estamos sabendo? Porque que nem no caso do meu filho, que nem hoje o Gabriel está aqui, vocês, né, tiveram a oportunidade de conhecer. Ele é uma criança verbal. Então, ele me conta tudo o que acontece na escola, o que o professor falou, deixou de falar, que o amiguinho contou, né? Mas e aquelas crianças não verbais ou que possuem uma certa dificuldade na fala, né? Então, aquilo mexeu muito comigo, né? De ainda existir profissionais que falam, que gostam de trabalhar com a inclusão, mas que ainda não estão preparados para lidar com os nossos filhos. Então, né, aquela parte da fala do André mexeu bastante comigo, muito. Ó, vou até comentar aqui rapidamente, assim, ela selecionou um trecho que pra mim deu um nó enorme, assim, e pra mim, Sibeli, aquilo lá é assim, uma assinatura de incompetência total. Imagina, o Raul tinha 3 anos só, independente da inclusão, eu diria. Pra qualquer idade, pra qualquer educador, isso é inadmissível, assim, não existe isso, amarrar a criança, assim, é assumir a completa incompetência pra mim. Dentro disso, até essa dor do pai, né, do André, ele chegar e saber que o filho estava amarrado. Mas eu queria levantar uma questão dentro disso, aproveitar o ensejo aqui, da realidade que nós estamos dentro de instituições educacionais, outras, até clínicas, tá? Mas vou ficar com a escola aqui agora. Também, não só da falta de treinamento adequado, mas a realidade hoje de educadores que as escolas hoje, as instituições não estão preparadas para a inclusão. É um outro tema, eu sei disso, mas essa dor do André ela é vivida por muitos pais, onde o filho, dependendo do nível de suporte que ele precise, ele vai estar numa escola, ele vai entrar numa crise, e às vezes profissionais não vão ter um preparo adequado, por mais que ele tente ajudar, mas se ele vê uma criança lá em crise, né, ele não vai saber como fazer uma contenção, ele não vai saber como ajudar. Essa conversa entre escola e pais às vezes não acontece. Então o André nos trouxe essa dor dele como pai, porque, puxa, nos choca.
O filho estava contido, estava amarrado. Isso não pode acontecer em lugar nenhum. Mas, de repente, alguém vendo uma criança, né? Não vou dizer que o Raulzinho fez isso, mas eu trago aqui a realidade da dor também de professores que não sabem o que fazer. Ele está com uma classe de 35, 40 alunos, e nesse momento ele tem algumas crianças ali com transtorno sensorial, não só autista, ele vai ter lá outros, mas eles não sabem o que fazer, porque ele tem que dar conta da sala toda. Então, o que eu faço quando uma criança entrar ou se desregular? Se autodesregulou, o que eu faço nesse momento? Qual o manejo que eu faço? Então, estamos diante aí de uma situação muito grave. É lógico que isso não se deve fazer, mas tem professores com dores no coração, porque eles também não sabem como estar manejando uma situação de crise, tá? E as instituições estão hoje anunciando uma inclusão que ela é só para inglês ver, tá? E professores são culpados. Então, isso não deveria ter acontecido. Então, quando ele colocou isso para a gente, puxa, né, aquele nó na garganta mesmo, porque doeu em cada um de nós e muitos pais que assistiram. E o mais interessante de tudo, Fábio, é que quando a gente traz isso no documentário, quando o Raul tinha 3 anos, hoje ele está com 15, né, 14 para 15 anos, infelizmente é uma realidade que ainda acontece, né? Eu acho que assim, tem muitas partes do documentário que me pegaram, né, por ser pai de 2 crianças. É muito difícil eu selecionar uma parte, porque o criador do projeto tem muitas partes, eu editei, então chorei diversas vezes, em vários momentos, e até hoje me emociono bastante. Mas o mais triste é que o documentário ele traz os relatos do que as famílias passaram e ao mesmo tempo que você sabe que ainda acontece. Então por isso que o documentário ele vem nesse lugar de ferramenta para se falar sobre isso. Por que isso ainda acontece, entende? Porque já houve no passado essa dificuldade de ter o diagnóstico por falta de pesquisa, por falta de médicos, de profissionais, né? Que fosse atrás, né, dessa pesquisa, desses estudos, mas hoje não era para acontecer, né? Com muita coisa não era para acontecer, mas ainda acontece. Então, eu acho que isso é muito chocante. Tem um caso, por exemplo, da crise, né, que a Sirlene relata, a crise que o Léo teve no McDonald's, e aí... Esse foi outro para mim. E as pessoas olhando com aquele olhar, né, discriminando, e ainda hoje acontece, né? Então, assim, os relatos e o que os pais trouxeram é a real do que eles passaram. E assim, quando eles se emocionam, e isso vocês têm que assistir, galera. Porque quando alguns deles se emocionam, eu não vou falar quem se emocionou, vocês vão ter que assistir. Eles não estavam com uma música triste no fundo, sabe? Tinha uma equipe ali na frente deles, tinha uma câmera gravando. Então, quando ele fala e não consegue, fica emocionado, é porque é de verdade, porque bateu. Então, o documentário vem nesse lugar para não romantizar essa questão do autismo, da dificuldade das famílias, mas também servir como ferramenta de conscientização, né? Ser pai é obrigação, entende? Não importa, como o Arlindo traz muito esse lugar, não importa se você está com a mãe da criança ou não, a sua obrigação, se você teve um filho, a sua obrigação é com ele principalmente. Não é só dando pensão, não, é presença, né? E o documentário fala sobre isso, porque o documentário, apesar de falar sobre a paternidade atípica, ele fala sobre parentalidade, né? Ele vai muito mais do que da criança autista, entende? E é por isso que no documentário tem mães ao lado dos pais. Porque para mostrar que a paternidade e a maternidade não se faz sozinho, entende? Um precisa do outro. E precisamos parar de normalizar esse lugar da maternidade solo, que é suficiente. Não, tem que parar isso. E os homens, os pais que têm crianças, e esse é um recado... Estou passando não só para quem tem crianças atípicas, mas crianças típicas também,
toda criança precisa daquele genitor, daquela genitora, daquela pessoa. Existem diversas composições familiares, mas se um casal pegou uma criança, adotou, assume ambos de forma igual, porque para aquela criança vai ser muito importante. E eu falo isso com uma experiência própria, porque eu sou filho de mãe solo. Então, eu sei o que a minha mãe passou cuidando de 4 crianças sozinha, entende? Então, tem muito isso no documentário, e isso faz com que eu esteja presente na vida dos meus filhos. Nossa, que ideia não é ficar dando mais spoiler. Mas se eu tivesse que selecionar 2 cenas que me embrulharam o estômago, foram justamente as 2 que, se falasse só selecione 2, seriam essas 2 que vocês trouxeram, né? Tem também um últimozinho, prometo, que foi a Sirlene também falando que a médica estava culpando ela pelo problema do filho, né? Isso é culpa sua, ele é assim por sua culpa, né? Então, nós estávamos até juntos nesse momento. Eu sempre gostei de acompanhá-la. E uma médica, de repente ela fala: olha, mãe, a culpa é sua. Essa criança está assim, não para, e ela não desenvolve, a culpa é sua. Eu tive que intervir, entendeu? Com toda a educação, assertividade, me controlei ao máximo com ela. Até agradecer, obrigado pela sua observação, mas não, minha esposa não é a culpada. Estamos aqui porque o meu filho, ele tem uma situação, nós não temos diagnóstico, e ele não dorme. Ele perdeu a fala, ele não para, entendeu? São noites sem dormir. E ela está cansada, e eu estou dando suporte para ela como pai, também precisamos crescer nisso. E você diz isso? Aí naquela hora eu já interrompi a consulta, já saímos do consultório, peguei ela e poupei, entendeu? Que ela continuasse ouvindo aquela médica que, sinceramente, faltava muito entendimento sobre o assunto, né? Então, essa é uma realidade, de uma dor, porque muitas mães estão ouvindo isso, e, infelizmente, de profissionais mal preparados. Graças a Deus, hoje temos vários profissionais muito bons. Nós encontramos muitos profissionais ótimos pelo caminho. Essa jornada é cara. Há 14 anos atrás, era muito caro o teu diagnóstico, muito caro mesmo. Tivemos que gastar muito com psiquiatras caríssimos. E hoje estamos trabalhando para que isso aconteça, mas tem muitas mães ouvindo isso ainda. E o dolorido, às vezes, é ouvir isso na família, é ouvir isso no círculo social de que a mãe é a culpada, ou vocês são os culpados por essa criança não se desenvolver ou não ser iguais aos primos ou aos demais. Então é uma dor que muitos pais precisam enfrentar. E às vezes ouve isso da própria família, né? Sim. O que é mais cruel, né? Não basta ser um profissional formado, às vezes tem que vir da própria família, onde rompe a sua relação com aquele suporte, né? Aquela rede de apoio, que pode ser o tema do próximo bloco. As comparações acontecem, né? Emerson, você já trouxe essa questão do abandono, né, que é central no documentário, e a gente tem estudos que apontam que 80% das mães de crianças com deficiência ou neurodivergência, né, são abandonadas pelos seus parceiros, né. O documentário, ele decide olhar para esses 20% que assumem seu papel, né. Inclusive no documentário a gente tem um outro dado que de 2021 para 2022, houve um aumento de 8,6%, que representava 420 mil divórcios a mais de um ano para o outro. Então, quer dizer, a gente tinha evoluído, né, nessa questão em pouco tempo, assim. Bom, é um dado cultural, uma característica cultural nossa, né, essa questão do abandono independente de atipicidade, inclusive, né. Mas você e o Arlindo, né, que tem conhecimento técnico, assim, vocês sabem dizer se tem estudos da psicologia que buscam investigar causas desse dado cultural? Então, existem pesquisas que nos trazem aí algumas questões, mas assim, a questão de estatística é meio complexo. Hoje, 70% a 80% de homens após o diagnóstico abandonam, tá? Praticamente nós temos aí um crescimento, né, nessa área,
E dentro da psicologia nós temos também algumas pesquisas que relatam essa realidade, né, entre casais, entre homens, mas infelizmente nós não temos assim atualmente de 2022 para cá uma realidade de quanto seria a estatística, tá? Estamos aqui falando de 2022 ainda, né? Mas de 70% a 80% sim estão deixando mães solos e como também mães que vão embora e deixam com o homem. Essa estatística a gente não tem ainda de quantos homens também são pais solo. A maioria são mães solo, tá? Agora essa questão da ciência, o porquê que os homens abandonam, ela é meio cultural, entendeu? Então quando a gente coloca a questão, imagina, dentro de uma cultura onde eu tenho uma realidade que o meu filho vai ser uma extensão de mim. E eu me acho normal. E a minha família tem uma cultura também dessa questão de cultura saudável, somos saudáveis, né? E então, de repente, imagina um diagnóstico de uma criança que vai nascer com Down, ou vai nascer cega, ou depois se constata o autismo aos 2, 3 anos. Acho que não tem quando nasce. Nos Estados Unidos você já tem hoje uma certa forma, né, alguns países como os Estados Unidos, de você ter hoje o laudo mais precoce. Talvez com alguns meses já comece a ver alguns sintomas, não é? 1 ano já está laudado. Tá? No Brasil ainda vai chegar aos 2 anos ou 4 anos. Tem crianças que ainda não têm laudo. Então imagina esses pais agora que se deparam com uma realidade onde o meu filho não vai jogar bola comigo, o meu filho não vai para o estádio comigo, o meu filho não vai ser o engenheiro que eu projetei que ele fosse. Então quando nós temos filhos, é natural, todos nós temos essa realidade de que, poxa, eu vou me realizar no meu filho, na minha filha. Nossa. Daqui a pouco eu me deparo com um laudo, um diagnóstico e de repente, como enfrentar isso? A frustração. E geralmente em alguns casais existe a questão, a culpa é dela, a culpa é dele. De quem é a genética? E sabemos que hoje não é culpa do homem e da mulher, há uma questão ambiental, há uma questão genética também envolvida, né? E então não tem como se culpar um ao outro. Mas o homem em si, numa questão toda até cultural, para nós, eu sou o genitor de alguém que eu tenho certeza que ele vai ser a minha extensão. E eu vou me realizar nele, entendeu? Seja um engenheiro, um jogador de futebol, um astronauta, sei lá o que eu tenha na mente. E quando me deparo com o laudo, então, como é que eu vou educar essa criança? E quando você tem filhos típicos, né? Eu tenho 2, brinquei de bola com um, brinquei de casinha com a minha filha. Daqui a pouco o Leonardo tem a poda neuronal e ele para de falar. Ele não anda e de repente, como é que eu educo essa criança que não me entende? Ficar nessa relação tem que ter toda uma estrutura e você tem que vencer além do luto, da negação que é inicial, né? Não pode ser, como também depois o luto, né? Então, é desafiador. Tá? Então entra uma questão cultural, a família está envolvida, as comparações com os primos, com os familiares e falar para a família que o meu filho precisa ser compreendido, entre muitos que não vão compreender, é dolorido. Então é um desafio, sim, e precisamos falar. Por isso que eu falei aqui do encontro de homens, de pais, de mães, de famílias, para falarmos sobre isso. Como que você superou? Como é que está seu filho? Porque é o nível 1 de suporte, mas quem tem nível 3 e ele tem outras comorbidades, é complicado. Sim. E aí, como é que eu vou educar essa criança? Que escola que vai? Então, quando esses homens se deparam com esse desafio, porque é caro, a deficiência física nos traz um desafio hoje, sabe? De medicações caras, de clínicas que são caras, planos de saúde não querem que você tenha ninguém deficiente, entendeu bem? E então, onde eu vou colocar meu filho? As escolas estão prontas? Então, tem muitos homens que, quando se deparam com isso, eu já ouvi algumas mulheres dizendo, né? Não estou pronto para ser pai de uma criança com deficiência. Entendeu? Então, para nós, não é essa questão de somos melhores que outros, não. É uma questão de formação também de caráter, é uma questão de estrutura familiar, é uma questão de você amar o seu cônjuge, é uma questão de você ser homem.
entendeu? E observar, opa, é meu filho, como os demais, e qual é o problema? Vamos enfrentar. Não sei. Quem pode me ajudar? Qual profissionais pode me ajudar? Entendeu? Então é desafiador, sim. Tá? Só para complementar, que assim, ô, Fábio, existem números por taxa de amostragem de quantas pessoas com deficiência tem no Brasil, quantas pessoas com deficiência tem no município X, Y, Z. Santo André fez um paracenso, né, em 2024, 2025, vocês lembram como foi o paracenso de lá que foi feito? Acho que foi 2024, se não me engano. E foi constatado 50 mil pessoas na cidade com deficiência, mas eles não levaram em consideração outros dados. Eles pegaram os dados apenas do CRAS, né, e das escolas. Mas e aquelas famílias que não estão amparadas, né, nessas instituições? Então não foram cogitados. Tem outra questão também que no último censo o IBGE fez a pesquisa, né, o levantamento por taxa de amostragem. Então, acho que existia um sistema de cada 10 domicílios entrava uma pergunta sobre pessoas com deficiência. Então, e a Sibeli depois pode até relatar um exemplo do que aconteceu com ela. Então, assim, primeiramente, né, tem que ter preciso um sistema para mensurar realmente quantas pessoas com deficiência existem no Brasil, quantas pessoas com autismo e etc. Enquanto não tiver isso, vai ser difícil conseguir algumas políticas públicas, porque sem números exatos de população, de pessoas com necessidade, não se faz política. Vai fazer política para quem? Para quantos? Aonde elas estão? Então, é necessário esses números para a gente conseguir avançar na discussão sobre direitos, sobre políticas públicas. A outra questão é as famílias também conseguir ter a coragem de falar sobre isso, né? Porque muitas também não querem falar sobre a deficiência do filho. Algumas vivem em negação, que é natural. Eu não estou falando que elas são culpadas por isso, mas é natural muitas famílias se negarem a falar sobre a deficiência por vergonha, por várias questões. Então, a causa, de fato, porque o abandono paterno é realizado, no caso de famílias atípicas, a motivação é difícil, porque cada família, cada composição, cada um dessas pessoas vem de uma realidade diferente, de uma condição diferente e de cultura diferente, né? Então, o Arlindo trouxe algumas questões aqui que é difícil mensurar, mas é possível, né? Basta querer, basta ter vontade. E aí, se a Sibeli puder contar o que aconteceu, né, Sibeli? Só uma observação com relação a isso. No Brasil, estamos, no último levantamento, são 2 milhões de autistas, ok? 2 milhões de autistas. Observe que temos muitos sem laudo hoje. Hoje, como terapeuta, eu atendo várias pessoas que eu estou laudando com diagnósticos tardios, 40 anos, 35 anos, entendeu bem? Imagina só, esse número vai aumentar. E o DSM-5 ainda traz os níveis de suporte 1, 2 e 3. O próximo parece que não haverá mais nível de suporte, ok? 1, 2 e 3, tá? Então, se hoje nós já temos essa realidade, imagina como isso pode ampliar o número de pessoas que são autistas. Aí vamos entender, então, por que temos muitas separações, muitos homens que não ficam na relação, né, e muitas mães que não conseguem também continuar numa relação como essa. E, né, falando do exemplo, na época que teve o censo, o Gabriel e eu estávamos morando na casa dos meus pais, e aí passou, né, o censo na casa deles, fizeram todas as perguntas. Eu falei assim, olha, você não vai fazer a pergunta sobre a deficiência porque eu tenho um filho autista. E o que ela falou assim, olha, a sua casa não entra porque justamente essa pergunta foi para a casa da sua vizinha. Eu falei, mas e a casa que eu tô aqui? Não vai perguntar? Ela falou, não posso perguntar. Mas na casa da sua vizinha eu tive que perguntar, só que eles não têm filhos. A pergunta foi para um casal que não tem filho. Claro que eles falaram não. E justamente na casa dos meus pais, que tinha uma criança autista diagnosticada com laudo, não pôde fazer a pergunta. Quer dizer, foi uma forma de mapear uma situação, esconder?
até hoje a gente não sabe. Porque era uma pergunta que se podia fazer, da mesma forma que estava perguntando se, por exemplo, tem carro, tem micro-ondas, quantas pessoas moram. Não podia perguntar, há uma pessoa deficiente dentro desta casa? Qual é a deficiência? Pronto, uma pergunta que em 1 minuto a pessoa ia responder. O porquê de não poder colocar essa pergunta para todas as residências, até hoje não sabemos. E o que acontece? Muitas famílias não puderam falar. Então, muitas famílias não são escondidas aí no Brasil por causa disso. Nossa, esse exemplo é impressionante, porque eu tô aqui toda hora pensando no quantitativo gigantesco subnotificação evidente que nós temos. Quando você falou de crianças não diagnosticadas, eu pensei adultos não diagnosticados, que depois você falou também, mas eu nem tinha pensado num caso desse. Quer dizer, a coisa vai para muito mais longe do que a gente consegue conceber. E nisso colocamos a questão de deficiências. O autismo, você não tem cara, entendeu? O autista não tem cara. Agora imagina o TDAH. Imagina TODs, imagina outros transtornos sensoriais, não é? Que tem pessoas que têm transtorno sensorial que não é autista. Pois é. Quantos estão em sofrimento? Tem um porquê de tudo isso, entendeu? Que nós precisamos pensar, discutir e buscar mudanças sociais nisso tudo. Só para ressaltar, o que existe alguns tipos e formatos de abandono. Tá? Eu quero destacar 3, que um é o abandono afetivo, né? Quando o pai ele deixa de dar o amor e o carinho para a criança. Tem um abandono social, onde o pai pode até estar presente dentro da casa, mas não participa socialmente da vida daquela criança, não leva na escola, não vai para terapia. Tem um abandono financeiro, né, que o pai, estando presente ou não, não colabora nessa questão financeira para a criança. Então tem vários tipos de abandono. Os números exatos, por isso que é difícil mensurar, né? Porque é difícil chegar nesses números, porque há tantos tipos de abandono de uma criança que ela acaba sofrendo demais. E os pais, né? E a mãe, principalmente, que fica com essa responsabilidade, acaba sofrendo também. A gente falou agora bastante de diagnóstico e no documentário também tem toda uma sessão inteira, assim, né? De como cada família recebeu o diagnóstico, e isso varia muito de família para família, né? E um dos cenários é essa questão desse luto simbólico, né? Desse que o Arlindo falou bem aqui, desse filho idealizado que morre ali, e você tem que velar esse filho porque você tem que lidar com o filho real, né? Tem que ter o nascimento do filho real, né? Para os pais, né, que passam por esse luto simbólico, né? Como que vocês diriam que ele poderia digerir isso de um modo que esse diagnóstico não vire uma negligência ou uma frieza com a família? Tá. Eu coloco para você o seguinte, que é um desenvolvimento pessoal. É quando nos deparamos com a nossa impotência, você se depara com algo que você não entende, tá? E eu ouvi sobre autismo na academia, mas foi apenas um assunto, uma palestra sobre o assunto. Vivenciei isso nas comunidades, mas quando chegou na praxis ali, de você ter a busca por uma resposta, aquele filho que não responde, aquele filho que não dorme, aquele filho que você não consegue abraçar, aquele filho que tem várias situações e você não tem o diagnóstico ainda. Então, uma das angústias não é só o diagnóstico, é a busca por respostas. O diagnóstico, às vezes, é até uma resposta que você fica, puxa, então é isso, tá? E quando você se depara com esse fato, né? Então, quando você entende, olha, ele não vai falar como os demais. Então, se ele é não verbal ou não ecoico,
eu tenho que correr atrás de uma comunicação para ele. Como que eu vou me comunicar com ele? Até comunicação aumentativa, alternativa, com PECs e tudo mais, ou com um iPad, né? Mas essa realidade da negação, poxa, é fato, eu não quero que ele tenha. Eu vou buscar uma outra hipótese, um outro parecer de um outro profissional, entendeu? Isso quando você consegue pagar. Na rede pública é complicado, ok? Então, assim, hoje está mais fácil, ok? Mas é complicado. Quando você chega no fato do diagnóstico, onde você enfrenta esse luto simbólico, sim, não é tão simples e precisamos de ajuda. Eu sempre falo dos suportes, né? O suporte dos amigos que já passaram por isso, como é que foi para você isso. E aquela dor que você, da sua impotência, porque você não sabe, você precisa entrar no mundo dessa criança, entender quem é ela, porque não são todos iguais. Essa pessoa, ok, ela tem uma personalidade, esse cérebro tem uma situação, como que esse cérebro funciona, que nível de suporte vai precisar, se tem comorbidades a mais ou não. Então, com quem estou tratando? Para que eu possa estimular essa criança, entendeu? Essa pessoa. E aí entra o fator dessa dor, tá? Eu gostaria de jogar futebol, ele não joga futebol. Eu gostaria de assistir um filme com ele, ele não assiste filmes, ele não para quieto. Ou se tem um TDAH junto. Então, eu preciso de ajuda. Aí vai todos os suportes, amigos, família, principalmente a fé. Eu falo muito da fé, porque a fé nos ajudou muito e tem ajudado muitas pessoas a encontrar também, sabe, um suporte nessa área. Mas não é tão simples. Porque dependendo da estrutura emocional de cada pessoa, o enfrentamento da situação vai ser diferente. Então, se ele tem uma família que lhe dá um bom suporte, se o casal está chorando junto, está dizendo, vamos lá, o que temos que enfrentar? Vamos enfrentar, ok? Não tem informações, vamos em busca. Então, um é suporte para o outro. Mas quando você não tem na família, ou essas pessoas não têm alguém do lado, isso fica mais complicado ainda e as demandas pessoais vêm à tona. Tenho estrutura para aguentar? É aí que eu volto de novo. Muitos não ficam porque não têm estrutura, têm medo do pós, entendeu? Então, não é tão simples. Cada pessoa tem a sua fase, o seu enfrentamento, tá? Mas é necessário enfrentar esse luto, sim, e encontrar saídas e se desenvolver, tá? Porque tem uma questão também, nessa questão do luto, que é natural das famílias, né? A maioria das famílias passa por isso, porém, existem algumas formas de você passar por isso e superar esse luto, porque quando você não supera o luto, aí as coisas ficam complicadas para a família. Eu costumo, assim, pelo que eu tenho visto e pesquisado, e até através do documentário e depoimento de outros pais que assistiram o documentário e trouxeram os relatos, não tem apenas o luto, né? Tem o luto, e depois do luto, se você não passa desse luto, do luto, se você não consegue superar isso e não procura ajuda para isso, você entra na negação, né? E se você não sai dessa negação, se você não consegue assumir isso, você fica resistente a aceitar, né, a realidade e começa a comparar e aí, enfim. Então, assim, há uma complexidade nesse lugar do luto que até no relato do documentário, o próprio Marcelo, né, outro spoiler, ele fala, quando veio o diagnóstico, né, eu fiquei, não pode ser, não. E aí ele falou, mas quando chegou um médico que conhece, um profissional, e falou, o seu filho é autista. Agora não tem pra onde você correr. Ou você continua negando, né, e abandona e acha que a culpa é da mãe, a culpa é da família, ou você assume e passa e enfrenta e vamos nessa. Bom, nós falamos já do diagnóstico, né, um pouco, e o documentário também traz essa questão da rotina, né, porque a rotina de todas essas famílias é extremamente alterada, né, por conta das demandas que são inúmeras e como fazer caber em 24 horas tanta coisa, né. Então, nesse sentido, como que a sociedade, os amigos, podem realmente funcionar
de fato como uma rede de apoio, assim, real? Então, vamos falar dos amigos, né? O amigo ele pode ligar, né, para aquela família típica, perguntando se está precisando de ajuda, e que tipo de ajuda. Essa pessoa, vamos colocar um vizinho, esse vizinho vai até a casa dessa família típica, de repente ajuda aquela mãe a arrumar a casa, ou, né, vai assistir um filme ali com a criança, né? Ou se não, leva a criança para a sua casa, né, para que a mãe, de repente, possa fazer alguma atividade externa, ir num banco, ir no médico. Ah, mas, né, eu não consigo. Liga, pergunta para aquela mãe se ela está bem, ou para aquele pai, né? Seja uma escuta. De repente não consegue oferecer ajuda por algum motivo, mas seja uma escuta, né? E pode, de repente, levar para as terapias, né? Eu vou dar um exemplo, né? O Gabriel, ele faz terapia de terça e sexta, das 9 ao meio-dia. Quando foi em agosto do ano passado, é que agora ele terminou, porque foi um prazo de 1 ano. Ele começou a fazer ecoterapia. Então, quarta-feira, ecoterapia. E tem, por eu ser viúva, agora somente eu e o Gabriel, né? Então, às vezes, a semana fica sobrecarregada, porque além dessas terapias do Gabriel, tenho meus médicos, meus compromissos, às vezes, mais médicos do Gabriel, um pediatra, um neuro, né? E aí, no começo do ano, eu achei muito legal, né? Que agora eu conto com a rede de apoio dos meus pais, da minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, e meus pais sempre me ajudaram, né? Desde que descobri o diagnóstico do Gabriel, sempre ajudando ainda numa consulta, de se interessarem, né? E aí a minha mãe falou assim: eu vou assumir um compromisso. Eu não tinha pedido nada para ela, Fábio, né? Falou assim: que compromisso? Falou assim: quarta-feira eu levo o Gabriel para ecoterapia. Eu falei: não, mãe, eu não quero, porque eles são pessoas idosas e eles têm a demanda da vida deles também, né? Falei: não, mãe, não precisa. Deixa quando, de repente, surgir algum imprevisto, né? E você leva. Aí ela falou: não, eu não sei quanto tempo teu pai e eu, nós estamos de vida. É a minha obrigação de vó de passar mais tempo com o Gabriel. Isso porque os meus pais moram 2 ruas abaixo da minha. E meu pai, às vezes, vai na minha casa e ele fala: eu errei o endereço, né? Para poder ver o Gabriel, né? Nem me ver o Gabriel, ainda bem, né? Então, é muito importante isso, né? Essa rede de apoio. E por mais que, de repente, é uma hora ou 2 horas, né? Mas são 2 horas que, de repente, você pode tomar um banho mais sossegada, de repente, você pode limpar uma casa, ou fazer alguma atividade externa, indo num banco, indo numa feira. Ajuda muito, não parece, mas ajuda. Como eu falei, às vezes a pessoa não consegue, liga, seja uma escuta para aquela família, vai ajudar muito. Sim. Você, Arlindo, que é pastor também, né? Tem trabalho em igreja, tudo. Quer acrescentar algo? Sim, bem interessante que a Sibeli trouxe, porque é o seguinte, bom, é cientificamente comprovado que quem tem amigos, né, ele tem melhor qualidade de vida, ele vive até mais anos de vida, né? A família nem se fala, né? Então, assim, a família é um grande suporte. Essa empatia, ela é importante em todas as famílias e em todas as redes. Não precisa ter uma pessoa atípica em casa com deficiência. Mas para as pessoas com deficiência, esses casais que têm filhos com deficiência, ou as mães ou pais que estão com uma criança ou uma pessoa com deficiência, a empatia do outro é muito importante, tá? Então a rede de apoio que entra a questão da família, dos amigos, um grupo que a pessoa participe, né? Isso ajuda muito, até porque essa questão aqui das agendas mudam. Então tem casais aí, como no meu caso da minha esposa, que nós tínhamos que optar, não é? Em mudar a questão de horário de trabalho, de talvez trabalhar em 2 turnos e um fica, outro, né, reveza, essa questão toda. Então, só que tem dias que você não tem alguém para deixar o seu filho.
Então, às vezes tem... Essa semana, por exemplo, tivemos aí 2 atividades, né? Eu estive num seminário, ela em outra reunião. E como na reunião que ela poderia estar, ela levou o Léo com ela. E lá ela foi muito bem acolhida, alguém esteve com o Léo enquanto ela participou da reunião. Mas tem vezes que eu fico com o Leonardo para que ela possa ter uma atividade. Poxa, mas tem filhos? Sim, tenho filhos, estão trabalhando, às vezes naquele horário. E nem sempre você tem, às vezes, um familiar próximo, ou a agenda do amigo bate com a sua agenda. Ou às vezes naquele jantar romântico, né, que é no caso nosso, de aniversário de casamento, naquela noite você não tem com quem deixar o filho por causa das agendas dos amigos, filhos e familiares. Então lá está o Leonardo conosco também no nosso jantar, né, de aniversário de casamento. Mas eu trago aqui a importância do que a Cibele trouxe. Os amigos e família como suportes. E o grupo. Tenho falado isso como pastor também, que as igrejas elas já estão se inteirando e fazendo vários projetos, né, para o acolhimento, para dar um respiro para os pais. Em Santo André, por exemplo, o Conselho de Pastores está com esse projeto de dar um respiro para muitos familiares com profissionais que vão estar passando um dia com essas crianças e pessoas para que os pais descansem. Então, quando na comunidade encontramos grupos como esses, que um ajuda o outro, até no que ela trouxe, de ir na casa da pessoa e ver, poxa, posso te ajudar lá até, né, dar uma higienizada na sua casa, né, pintar a sua casa, lavar uma roupa, lavar uma louça. Isso é tremendo. Então, quando essa família tem alguém que é empático, empática e participa de projetos, poxa, isso aqui é um alento para essas almas, entendeu? Ainda mais quando um casal pode sair naquele... Olha, tem mulheres, por exemplo, que há anos não vão num estúdio ou não é, num salão de cabeleireiro. Não fazem as unhas. Tem pais que tomam banho com a porta aberta, porque o filho está lá sozinho, entendeu? A mãe está lá, entendeu? Tem pais que não dormem direito. Queriam dormir um pouquinho mais. Tem pais que não tem já... Não, faz tempo que não tem um momento de lazer, não é? Uma pescaria queria fazer. Por quê? Porque ele tem que estar revisando com a esposa. E às vezes a rede dele naquele dia não pode estar. Então, quando nós olhamos um para o outro e podemos dar esse suporte, é tremendo. E a Cibele trouxe com muita propriedade isso, né? Não somente o avô, a avó, os irmãos, né? Mas os amigos. E quando eu falo a igreja, quando a igreja se posiciona, as comunidades se posicionam, essas famílias se sentem bem acolhidas, e isso é tremendo. Eu queria só trazer um complemento disso que o Arlindo trouxe. O quanto as famílias também têm uma questão religiosa e não consegue praticar, né, esse culto, não consegue ir até essa igreja. Sim. Por essa igreja não estar preparada para receber essa criança, para não receber essa família, né? O Lindo faz um trabalho maravilhoso, né, na igreja dele. E eu vou trazer esse recorte da igreja porque é um segmento da sociedade muito presente nas comunidades, na vida de muitas pessoas. Sim. Né? Queria só trazer aqui um recorte também, um abraço para o RAAFA, que é a Rede de Apoio Adventista das Famílias Atípicas, que é um movimento, um grupo, um coletivo. É um movimento, na verdade, da Igreja Adventista, onde dá suporte e apoio para essas famílias atípicas, e dentro da organização dessa igreja eles criaram um ministério específico chamado Ministério das Possibilidades, onde eles fazem o acolhimento das famílias com deficiência, enlutados e uma gama de pessoas. Mas eu quero trazer isso porque essas famílias, né, esse é um lugar da sociedade que as famílias, muitas delas vão buscar apoio. E esse apoio, quando vai numa igreja ou vai consultar, né, Arlindo, um pastor, se essa igreja e esse pastor não tiver preparo para orientar e dar suporte para essa família, acaba o problema ali pode ser muito pior, né? Se eles não tivessem preparo, porque quantos relatos, o Arlindo pode falar, também, quantos relatos eu já ouvi de família chegando até mim e falou, fui na igreja e o pastor falou que o meu filho não tem nada, é a obra do inimigo, é isso, aquilo. Tem muito, né? Da mesma forma que nós falamos anteriormente de médicos que não dão, né, diagnóstico, mas nesse lugar também. Isso é muito perigoso. Isso é muito sério, viu, Arlindo? Eu acho que é um tema que é preciso ser falado,
pois o Brasil é um país, né, majoritariamente católico e cristão, né, respeitando todas as demais religiões, mas as igrejas precisam estar preparadas também para acolher essas famílias. Complementando aqui, eu e minha esposa escrevemos um livro agora sobre isso, né? O acolhimento seria a questão da inclusão de autistas e PCDs nas igrejas. E temos ministrado, sábado passado agora estive na Igreja Metodista Livre, aqui do Rude Ramos, falando sobre isso, né? E nós temos ido para alguns estados do Brasil, algumas igrejas, várias igrejas, na verdade. Em Santo André estamos com um conselho de pastores, onde a missão é todas as igrejas com as portas abertas para as famílias, incluindo e sendo suporte. Isso que ele trouxe é sério. Então, os pastores hoje estão ouvindo mais, ponderando e havendo mudanças. Então, vários treinamentos já começaram a acontecer para que isso, que ele salientou aqui, não aconteça mais. Então, desde a informação até mesmo todos os ministérios nas igrejas preparados para atender não só as pessoas atípicas, tá? Seja um autista como também outro PCD lá que tenha, seja um cego, um surdo, todos sejam acolhidos como os familiares deles, tá? Porque esses pais, esses avós precisam de um acolhimento. E num lugar ótimo como a igreja. O Evangelho de Cristo nos leva ao acolhimento, né? A Bíblia toda ela é um livro, né? Ela é uma biblioteca, na verdade. A palavra de Deus nos leva a amar o próximo como a si mesmo. Então, quando Deus nos envia essa missão, nós aí temos que acolher as pessoas e levar a uma transformação social. E o acolhimento é fundamental. Então, os pastores estão em treinamento, as igrejas estão se preparando para isso agora. Está havendo uma mudança muito interessante nesse aspecto. É tarde, mas está vindo. Está vindo. Está vindo. Demora. Posso até, né, contar um relato pessoal, porque quando, né, o Rafael faleceu, fiquei na casa dos meus pais e, né, nós somos praticantes, né, do catolicismo. E todos da igreja, né, que minha mãe participa, minha mãe é ministra, né, da Eucaristia, eles sabem que o Gabriel é autista. Todos deram o suporte para o Gabriel. Todos, né? E, né, através desse suporte, o Gabriel foi convidado para, né, ser o Sebastião, né, como nós falamos. Tem um nome popular, o palhacinho da Folia de Reis. Então, faz 4 anos que o Gabriel ele é dançarino da Folia de Reis. E, né, os músicos, eles são todas pessoas idosas. E eles, sozinhos, sem eu precisar falar, por amor ao Gabriel, foram atrás de buscar informações de como lidar com o Gabriel. Então, todos ali, todos idosos, só tem, eu acho que 3 pessoas jovens, né? Todos os idosos sabem lidar com o Gabriel. Eu achei isso magnífico, porque eu não precisei, de uma certa forma, falar, olha, é assim, é assado, né? Toma cuidado com o Gabriel. Não, sozinho. Quando, de repente, o Gabriel tem alguma crise, quando eu vejo, tá ali um dos músicos no cantinho com o Gabriel já está conversando. Então, a igreja, ela é muito importante no acolhimento. E se não fosse esse acolhimento, no momento que estávamos passando o luto, eu falo que nós não estaríamos aqui, né? Porque foi a igreja, os amigos, que deram suporte para o Gabriel, que o Gabriel conseguiu me dar o suporte para estar conversando, né? Então, a fé, o acolhimento é muito, muito importante. Então, os padres, os pastores, os líderes religiosos, eles agora precisam entender, né? Abrir esse ministério novo, o ministério, de repente, da pessoa com deficiência, o ministério da inclusão, porque na própria Bíblia fala-se muito das pessoas com deficiência, né? Então, é magnífico, é magnífico. Só para concluir, e não é só uma questão de inclusão enquanto instituição igreja, mas os membros da igreja. É aquela pessoa que vai lá, vai sentar do lado do meu filho, do seu filho, e ter a compreensão
que ele tem uma questão sensorial, que ele tem uma questão de uma limitação. Eu acho que, porque por mais que as lideranças, viu, Arlindo? Sim. Por mais que os líderes tenham conhecimento e queira fazer algo, se os membros não entenderem, não aceitar, não tiver essa consciência, a família ainda está sendo excluída, entende? Não está sendo bem vista ali, não está sendo querida ali. Então, eu acho que não é só... Eu acho que é um trabalho de inclusão não só institucional, mas social mesmo, humano, né? Humanizado dos membros. A conscientização tem que partir dos líderes para os membros, né? E falar sobre isso, ter pregações, ter estudo sobre isso nesses locais. O documentário, inclusive, traz essa questão do preconceito e a Ângela, por exemplo, comenta dos amigos próximos que estavam se afastando por causa do problema. Ela fala umas coisas lá e vocês vão ter que conferir. Ela traz um relato muito importante sobre isso, que é fundamental vocês E assistirem. no documentário nós falamos sobre a importância, né, dessa questão da igreja, da fé e das famílias, né, dos amigos estarem próximos, né? Eu vou dar aqui, ó. O Arlindo falou de um milagre que aconteceu, mas vocês têm que assistir. Esse eu não vou falar. Sim, só um Só pra spoiler tirar aí. curiosidade, vocês Legal. vão ver. Verdade. Bom, é um assunto realmente vastíssimo, assim. Sabia que 1 hora ia ser muito pouco, assim. Inclusive, né, a gente trouxe essa agora por último, essa questão da religiosidade. E era uma das abordagens que você, Emerson, gostaria de ter feito no documentário também não coube no documentário. E tiveram outras abordagens que você queria ter dado dentro do tema no documentário e não... Você quer falar um pouquinho disso? Porque não coube também, né? Sim, sim. É engraçado porque falar sobre paternidade, independente se é típico ou atípico, tem diversas camadas, né? Culturais, sociais. E não foi possível incluir todas as questões, todos os segmentos no documentário, conforme aqui também não foi possível a gente comentar muito sobre, porque para vocês, até para entender como esse assunto é necessário mais espaços de conversa, como a Singular traz para a gente e proporciona. Então, assim, tem a questão das famílias atípicas, a questão, além da religião, que não conseguimos falar muito, sobre a questão a questão financeira das famílias, né? Como que funciona essa divisão financeira, o emprego. Muitas famílias têm um combinado da mulher cuidar da criança e o homem trabalhar. Outras famílias opta do homem ficar em casa e a mulher ir trabalhar. Eu conheço, né, um casal que a mulher ela é concursada, né, ela é funcionária pública e o rapaz trabalhava de um emprego formal e aí não dava conta os dois trabalhar, alguém tinha que cuidar da criança e essa mãe falou, ó, eu sou concursada, né, não tem como eu abandonar, pedir exoneração, e aí ele fica com a criança. Então essa temática é muito importante também para a gente ressaltar. Falar também sobre a divisão de papéis, né, dentro da criação da família, né, dessa criança. Então, tem muitas questões que não coube e que é extremamente necessário a gente falar por conta dessas camadas, né? Mas tem uma questão também, Fábio, que eu queria ressaltar aqui para resgatar uma coisa que eu já falei antes, que esse documentário, ele vai além da paternidade atípica, né? Ele vai, eu já falei isso no outro bloco, mas assim, só para reforçar, ele traz uma provocação importante na sociedade, que é falar sobre esse lugar do homem dentro da família, né? Dentro dessa sociedade opressora, né? E a gente veio conversando no carro, né, Lindo e Sibeli, essa cultura que nós temos do machismo, né? O machismo estrutural que está instituído, e eu tô falando do machismo, esse machismo ortodoxo, né? Que, ó, o bruto, né? Que a gente tá falando, né? Que o homem tinha para ser másculo tem que ser
bruto, tem que... Não, para com isso. Existe atualmente uma narrativa de desconstrução de diversos tipos, viu, Arlindo? Tem a desconstrução dessa narrativa do homem bruto, grosseiro, que manda e obedece, e tem a desconstrução também desse papel do homem que fica, né? Do homem que não precisa estar presente, entende? Então, eu acho que tudo isso são camadas que são complexas de ser faladas, porque eu acredito que temos outras questões para tratar antes de chegar. Mas é importante falar sobre isso também e ter espaço para a gente falar sobre isso, né? Sim. Até conversávamos sobre esse desafio no documentário, né? Até teve vários cortes, né? Pela questão de horários, de tempo e tudo mais. Mas essa discussão é muito importante. O papel do homem, né? O que significa ser pai. Não é somente pai atípico, mas ser pai hoje, né? E essa questão de você passar um legado para o filho e você também ser referencial, né? E que somos humanos. E aí entra a nossa impotência. E o homem chora. Essa questão conversávamos também, né? No documentário está bem claro isso, né? A questão emocional, os homens se expondo, não é? A importância da esposa, não está sozinho, para ele ser pai tem que ter alguém do lado dele. Então essa troca dos dois juntos, então o homem consegue ser pai quando ele encontra do seu lado aquela mulher que sabe ser mulher e mãe. E os dois não vão conflitar, cada um sabe o seu papel. Mas a importância desse homem presente, esse homem que dá afeto, esse homem que aprende para ensinar. E tem coisa que ele não sabe. E quando entra a atipia, cara, ele não sabe o que fazer. Então ele vai na esposa, os dois conversam, choram juntos e busca, que falamos aqui na rede de apoio, busca na fé, mas ele consegue ser pai. Então a gente sempre está se desenvolvendo. E no que o Emerson trouxe aqui, então nesse documentário, né, eu agradeço aqui o convite, né, Emerson, mais uma vez, por ter participado desse projeto e ter aprendido bastante. E convido todo mundo que não assistiu ainda a participar, vir assistir com a gente. É muito legal ver o pai no documentário hiper emocionado. E aí ele tá dando um recado pro filho. Ele fala, papai é emotivo mesmo, algo desse gênero que ele fala, né? Tem o documentário, ele traz esse lugar sensível, né, do que é a paternidade, realidade. Homem também chora. Não vou falar se alguém chorou, não, vocês vão ter que assistir. Mas ele não tem como você falar sobre algumas situações sem se emocionar de pequenas conquistas com seu filho, né? Não ficar chateado por algumas situações que não foram legais ter passado com seu filho. Então, o documentário traz muito isso, traz os relatos, né, reais, primordiais, que muitas famílias de pessoas com deficiência passa e vivenciou. E eu acredito que é isso que aproxima, né, o documentário de diversas famílias e diversas composições familiares. O documentário era para ter inicialmente ser um curta de 25 minutos, mas ficou uns 70 minutos, incluindo a audiodescrição, porque ele tem 3 versões, tem uma versão com audiodescrição, libras e legenda, e tem um que não tem libras, não tem legenda, não tem nada, e tem um que tem legenda em inglês, pois há uma tentativa e nós escrevemos eles em umas mostras, alguns festivais, e a proposta é levar ele para ser utilizado como esse lugar, como essa ferramenta mesmo. Algumas pessoas até trouxeram a sugestão de incluir ele, tentar incluir ele na rede de educação, para levar essas conversas, ser apresentado, fazer parte, né, desse acervo, né, educacional e de saúde também, que permeia muito ali. Mas são propostas que estamos analisando, né, com a equipe, mas que é um trabalho árduo, porque é uma equipe pequena, né, enxuta. Como eu falei, o PENAB é um recurso mínimo e ainda bem
que eu agradeço muito a Cibele, pois a Cibele, quando eu fiz o convite para ela ser assessora de imprensa, né, e não foi só assessora, tá? Foi produtora, foi organizadora, foi da viagem, foi tudo. A Cibele foi um anjo, assim, que apareceu, que aceitou isso. Eu conversei com a minha esposa antes, a gente já se conhecia, e foi maravilhoso, assim, entrevistar o Arlindo, a Silene, o Will, o Danilo, o André, o Marcelo. Então, assim, eles são, assim, nós nos tornamos mais próximos, porque eu conhecia só o Arlindo e a Silene, né, do Capidef, como eu falei, mas os outros eu não conhecia. Então, e isso aproximou, tanto que algumas edições eles têm estado presente para fazer essa conversa junto comigo, e eu faço questão deles estarem presentes, como hoje o Arlindo veio, o André não conseguiu vir, que era para ele estar aqui, porque ele ia trabalhar, porque eu acho que é isso, eu acho que aproxima. Eu não fiz um documentário para eu aparecer, ou para eu querer, não é nada disso, eu fiz como uma ferramenta de uma provocação que eu tive, e é isso. Por isso que ele não está disponível nas redes sociais, não está disponível em alguns locais, porque existe uma grande possibilidade que quando é feito algumas produções que têm um impacto muito forte, acaba sendo banalizado e acaba sendo utilizado de forma muito errônea. Então, nesse momento, ele está sendo uma ferramenta de construção, de conscientização, de formação, de reflexão, de provocação, que era o objetivo quando eu escrevi o projeto. Eu escrevi o projeto com essa intenção, de ser uma ferramenta de conscientização, de transformação, né? E eu trago muito isso, né? Que a criança que nasce com deficiência, ela não tem culpa de vir com essa deficiência, né? E nem o pai nem a mãe é culpado, não é Deus que é culpado, não. É algo que existe e que precisamos enfrentar. Simples assim. É a superação do subtítulo. Exato, né? a superação, A gente tem que superar, exato. Né? O obstáculo. Que tá ali. E essa superação é muito individual, né? Cada um tem uma forma de superar, por isso que tanta palavra superação, ela não está no plural, por isso a superação é muito, muito específica. As descobertas é muito parecido, né? A escrita dele é muito parecida com o meu, então os desafios são praticamente os mesmos, mas a superação, superar isso, assim, não é para todas as famílias, cada um supera de um jeito. É legal você ter falado que todas as exibições são seguidas de debates, né? E de fato, eu não estive em nenhum, mas eu já acompanhei via internet e tudo, e vi o André, de fato, em um deles, e ele é psicólogo também, né? Lá na Fundação Santo André, né? Isso, nós fomos convidados para exibir o documentário lá na Semana de Psicologia da Fundação, onde foi feita uma mesa com vários professores, especialistas, e nós fomos falar sobre esse lugar da saúde mental, né? E o local dos homens na sociedade em relação a essa criação das crianças. Até a gente que não conhece se sente próximo desses pais. Ai, aí, que né? legal, que bom. Vendo as discussões e o documentário. E esse seu comentário sobre o machismo, assim, achei excelente, porque a gente normaliza tudo que não tem que normalizar, né, hoje em dia, né? E parece que a gente mais se distancia do ideal do que se aproxima dele, muitas vezes, né? E eu diria, assim, que a gente tá falando de sensibilidade, de empatia, tudo, mas eu diria uma coisa, acho que mais, assim, evidente de tudo, que, assim, humanizar, né? A gente precisa humanizar o homem, né? Esse homem não tá humanizado mais, né? Ele se desumanizou, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Porque assim, a gente tem que sempre procurar um meio termo, né? O bom senso. Porque assim, se a gente coloca nos extremos, por exemplo, o homem, esse lugar do macho, alfa, bruto, tal, né? Ele está num lugar que já ficou lá atrás, né? E também não pode colocar nesse homem hipersensível que não consegue lidar com as emoções, porque ele sofre também uma pressão na sociedade para não ser esse homem sensível, né? Então, assim, qual é o meio termo para esse homem, para esse pai estar presente na vida da criança? E um pouco do que nós falamos, é você estar presente, você assumir a sua responsabilidade,
mas também se precisar chorar e se abrir, você vai chorar, vai se abrir, você vai procurar ajuda, mas vai voltar e vai se manter, né? Firme, porque é o que qualquer pessoa tem que fazer, que não é obrigação, é nada mais do que a responsabilidade. Aproveitar essa sua deixa agora, de novo, Emerson, para aproveitar e falar assim, qual palavra de incentivo ou conselho que vocês dariam para um homem que esteja, de repente, vendo o nosso episódio agora e acabou de receber um diagnóstico do filho, assim? Se é que é possível isso. Vai lá, Cibele. Acho que a Cibele tem um recado importante sobre isso, no papel de mãe, né? Sim, né? Eu posso falar do meu relato, né? Porque, como eu falei para vocês, o Rafael ele era muito participativo na medida do possível dele por causa do trabalho. E o falecimento dele foi no dia 4 de junho de 2022, no dia da festa de aniversário do Gabriel. Então, nas palestras, nos bate-papos que acontece, eu falo, ao invés de eu escolher a mesa dos brigadeiros, do bolo, no dia 4 de junho eu estava escolhendo um modelo de caixão para enterrar o meu marido. Isto foi num domingo. Na segunda-feira, na casa dos meus pais, eu tive que contar para o Gabriel. Falei, Gabriel, o papai não está mais aqui. Ele falou, como assim papai não está mais aqui? Falei, papai foi morar com o nono, né? E não está mais, ele não entendeu. Ele falou assim, como assim? Eu falei, o papai, eu tive que falar aquela palavra. Eu olhei para a cara da minha mãe e falei assim, mãe, ele quer que eu fale. Minha mãe começou a chorar. Meu pai entrou em pânico. Falei, Gabriel, o papai morreu. Ele falou, como assim? Falei, como o Rafael, um ano antes, passou por uma cirurgia de vesícula, eu falei, olha, foi por causa da vesícula, porque quando eu encontrei meu marido falecido, o Gabriel ainda estava dentro da minha casa. Então ele viu a equipe do SAMU chegando, do bombeiro chegando, da polícia chegando, né? Aí eu acabei, né, meio que, né, tentando aliviar um pouco a dor dele. Falei assim, olha, você viu que o papai foi por causa da vesícula, o papai operou, né? Depois do período, eu fui explicando melhor e ele entendeu que foi, né, por causa de um infarto fulminante aos 37 anos. E aí, como eu falei, nós somos da igreja, o Gabriel, né, fez catequese, e o Gabriel sabe todos os mandamentos da igreja. E no momento que nós estávamos num grupo de oração, o Gabriel lhe perguntou para mim, falei, mamãe, será que o Jesus Cristo não tem como ressuscitar o papai e trazer ele de volta? Naquele momento, eu me despenquei no banco. Falei, Gabriel, não tem como. Era um sonho que eu queria. Não tem. E até hoje, o Gabriel, ele sente a falta do pai. Né? Por mais que tenha o avô paterno, mas não é a mesma coisa, porque meu pai tem as demandas de saúde dele, como eu falei, as demandas da vida, é uma outra cultura, né? E o meu pai tenta suprir na medida do possível, mas não é o pai, né? Então, o Gabriel, ele sente muita falta do pai, especialmente quando, no começo. Mas será que Deus não pode trazer o pai de volta? Né? Você abriu o portão, é o papai que está chegando. Eu falei, não, Gabriel, você sabe que o papai não está aqui, né? Então, eu quero falar para vocês, homens, aproveita o filho de vocês. Ah, mas o meu filho é não verbal. Ah, mas o meu filho não gosta que abraça. Mas o teu filho, ele vai corresponder no olhar, no sorriso, né? Ele está respondendo o amor que você está dando para ele. Então, aproveita essa oportunidade do contato, porque quem não tem, você não sabe a falta. E eu sinto muito, né, pelo Gabriel não ter essa presença do pai. Eu sei que Deus levou para poder acalmá-lo, né?
Mas é difícil, viu? É muito difícil, especialmente também quando a gente ouve esses relatos que os meninos trazem, né, dos pais, homens, não aceitarem o diagnóstico do filho por causa de preconceito do que a sociedade vai falar. Esquece a sociedade. A sociedade não tem que saber nada do que acontece dentro da tua casa. É você, sua esposa e seu filho. Para que o seu filho possa crescer dignamente, com um progresso maravilhoso. Então, acho que é isso. Sim, ótimo recado. Desafiador. O que eu falaria para aqueles pais, para esses homens que de repente vão ter um diagnóstico agora e estão com insegurança ou de repente com uma certa dificuldade, é que ser homem, ser pai, é um desafio e nós fomos, nós temos essa condição de ser, de aprender, tá? Então, assim, de nos desenvolver. Eu diria o seguinte, seu filho precisa de você, seu filho precisa do referencial que é você, seu filho precisa do afeto, não só da presença, mas do afeto. Como homens, ainda mais nesse momento da pós-modernidade, alguns valores mudaram, algumas paradigmas estão de mudança, mas o homem ele é um ser que lhe dá proteção para o filho, para a família. O homem, além dos hormônios, a mais que a mulher, testosterona, ele tem mais músculos para proteger. O homem é racional. Então esse homem, que é você que está me ouvindo agora, entenda que você pode deixar um legado na vida do seu filho. O primeiro legado é a referência que você é, como homem e como pai. Algumas coisas nós não sabemos. Vamos aprender até com eles. Você entra no mundo deles e descobre quem são eles e como você se desenvolve com eles. E como que você pode passar o que você tem. E junto com a esposa, também essa questão toda da mulher, ou mesmo que não esteja junto com o seu cônjuge, não deu certo a relação, prossiga porque essa criança, essa pessoa precisa muito da sua presença. Se a relação não deu certo, entenda, ok, mas esse filho, essa filha precisa do seu afeto, do seu carinho, do seu amor. Então, dê tempo, aproveita isso, cresça com isso, se desenvolva e você vai ter, sabe, uma experiência extraordinária. Uma criança, mesmo que ela não fale, ou não enxergue, não ouça, ela precisa de você como pai e o mundo dela vai ser diferente, assim como o seu também. Eita, fica até difícil agora, né? Só para não fazer repetir o que o Arlindo falou de forma muito sábia. Na verdade, eu tenho 2 recados para 2 pais, tá? 2 tipos de pais. Primeiro, os pais de crianças com deficiência. Fique, assuma e supere, tá? O seu filho precisa de você, a mãe dessa criança precisa de você e não normalize o abandono, ok? Por mais que você acredite que a mãe do seu filho é suficiente para ele, você precisa estar presente, você precisa estar junto, ok? Não abandone o seu filho, sua filha, não abandone, independente da deficiência dele, tá? E um recado para os pais de crianças que não têm nenhuma deficiência. Eu queria mandar um recado para esses pais que eu preciso de vocês, eu preciso dos pais que as crianças não têm nenhuma deficiência. E sabe por quê, Fábio? Porque quando o meu filho estiver dentro de uma escola, ele precisa interagir com outras crianças. E essa criança que ele vai interagir é com seu filho, o seu filho que não tem nenhuma deficiência. Então, o documentário, e eu trago muito esse recorte para os pais de crianças que não têm nenhuma deficiência, porque eu preciso que vocês orientem os seus filhos a acolher o meu filho, acolher o filho do Arlindo, acolher o filho da Cibele, porque é assim que se transforma a sociedade. Não adianta eu ficar falando só para os pais que têm crianças com deficiência. Eu preciso falar para todos os pais, todos os tipos de pais, todos os tipos de composição. Se você não é pai, se você é um casal homoafetivo, seja o que for a sua composição familiar, se você tem uma criança que ela não tem nenhum tipo de deficiência,
explique para ela que ela vai encontrar na trajetória de vida dela crianças com deficiência, autista, Down, e por favor oriente ela a ser um ser humano melhor, um ser humano com empatia e um ser humano que tenha um respeito, né, pelas pessoas que são diferentes dela. Eu acho que esse é o recado mais importante que eu deixo para todos que estão assistindo. Inclusive, a cena que mais me emociona em todo o documentário tem a ver com o que você falou agora sobre os pais de crianças típicas, porque não vou dar spoiler, não vou contar. Chega, né? Deva muito spoiler Mas aqui já. é uma história de quando o Raul vai jogar futebol. Essa daí é demais, assim. Gente, muito obrigado. O documentário Paideia não é para quem tem filhos autistas. Esse documentário é para quem vive em sociedade, precisa aprender sobre respeito e empatia. E queria saber de vocês, assim, onde é que ainda vai ter exibição, como assistir o documentário, como apoiar os coletivos. Eu ia sugerir, antes de falar as exibições, eu queria dar um gostinho pra eles. Tudo bem a gente passar aí o teaser aí pra eles assistirem? Vamos passar o teaser. E aí depois a gente fala da agenda aí como que tá, pode ser? Exato. Vamos lá. Para mim, ser pai dele é ser um amigo dele, é ser um amigo e entender ele. Desaprender algumas coisas, como ver o mundo. Do que eu penso hoje é voltado para a felicidade dos meus filhos. Eu vejo ele assim, como uma bênção de Deus e não troco ele por nada. Ele é um caminho pra gente, é tudo. Este documentário é uma homenagem a todos os pais que trilham essa jornada com amor, dedicação e coragem. Que suas histórias inspirem outros pais e que juntos possamos construir um futuro onde a paternidade atípica seja sinônimo de amor e inclusão. E aí, Fábio, o que você achou do teaser, assim? Tudo é especial pra esse tema, viu, Emerson? Parabéns pra todo o trabalho que você fez. Ainda bem que não tem 25 minutos e virou um de 70. Verdade. O documentário, ele tem algumas exibições, algumas ações marcadas, né? Quem é responsável por isso é a Cibele, que está aqui. Ela administra também a rede social, então quem estiver aí, puder aí já acessar aí Paideia Documentário no Instagram, tá bom? Pode acessar lá. Tem um outro projeto também que eu vou falar rapidinho aqui, Fábio, que é os Momentos Singulares. É uma exposição fotográfica onde eu fiz foto de 12 famílias com deficiência da cidade de Santo André, da sua rotina, do seu dia a dia. Tem um Instagram dele também. Mas se você quiser passar num grupo de amigos, associação, igreja, seja o que for, que estiver assistindo, entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram. Todas as exibições, locais, horário, vai ser tudo divulgado lá, vai ser informado lá. Nós estamos alimentando com várias ações que já aconteceram, que é a Cibele que está fazendo. E a próxima exibição vai ser... Posso falar? Aqui? Não, vou deixar a Cibele falar. Você lembra, Cibele? Então, a exibição vai ser aqui dia 29, né? Isso, antes do dia 29 de agosto, nós teremos uma exibição em 15 de agosto em Guarulhos. Nós ainda estamos fechando o horário e o local. Então, como o Emerson falou, todas as informações estarão no nosso Instagram. E se você quiser levar, vai estar lá os nossos contatos e eu posso passar aqui, que é o 11 97364 0414, é o WhatsApp. Aí leva o seu documentário Paideia para você se emocionar. E leva lenço, tá? Então, gente, olha só. Dia 29 de agosto, nós aqui da Singularizarte vamos passar o Paideia. Quem quiser vir, gratuito. Vamos ter o debate depois.
É aqui na Casa da Independência, no Ipiranga, Rua Engenheiro Sampaio Coelho, número 87. Lembrando que o nosso programa tá no YouTube. Então, gente, tem mais alguma coisa que tô esquecendo? Jamais. Só agradecer vocês aí pela Gente. estrutura, por Muito todo bom compartilhar isso. o podcast, pelo convite. Acho que é importante, como eu falei, ter esses espaços para a gente conversar, refletir e falar de todos os segmentos, todas as camadas que esse tema precisa. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado. Que programa. Nós sempre estamos aprendendo mais quando falamos, né, desse assunto. E aqueles que vão assistir também possam compartilhar com seus familiares, né? E como o Emerson falou, esse documentário são para todos os pais, né? Sim. E nós aprendemos muito com isso, ok? Então, sermos empáticos, sermos também suportes, nos desenvolvermos e termos, assim, uma sociedade melhor. É o primeiro e único documentário que fala sobre paternidade atípica no Brasil. Pois é, dado importante que eu não trouxe. É isso. Obrigado, Valeu, gente. gente. Valeu, gente.